Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 121 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre liderança e alta performance sob pressão, com analogias entre o mundo executivo e o mundo de corridas. Temos a grande alegria de receber Nick Monteiro. Ele é piloto de 19 anos, norte-americano, mas com raízes brasileiras, e estreou na Indy Next pela HMD Motorsports na etapa de Portland, conquistando seus primeiros pontos na categoria que antecipa a Fórmula Indy. O Nick ele tem uma trajetória ascendente do kart até o USF Pro 2000 e agora na Indy Next, representando uma nova geração de pilotos. Nick, seja muito bem-vindo. E aí, galera, tudo bem? Sou Nick Monteiro, tenho 19 anos e eu faço o que eu amo. Legal, né? E, Nick, eu vi aqui que você começou aos 7 anos correndo. Como é que foi isso? Seu pai já era corredor? Conta um pouco essa sua história para nós. Então, eu comecei com 7 anos correndo de kart. Meu Uhum. pai ele nunca tinha sido piloto, só, só piloto de rua mesmo, ficar É tipo mesmo? dando aceleradas mesmo. E Sim, daí a gente estava um dia passando na frente do cartódromo da Granja, em São Paulo. Ele sim. viu o cartódromo e eu fiquei tipo louco no kart, assim, tipo, na pista. E Nossa, daí sério. ele deu um jeito de a gente conseguir fazer um treino, tudo. Ele conheceu uns amigos de concessionárias e a Sim. gente conseguiu fazer um treino. Eu era bem pequenininho, tipo, eles puxavam uma cordinha para nada acontecer, para não escapar. E eu comecei assim. Que legal. Nossa, é incrível você falar que você foi no cartódromo da Granja Viana, então, que você viu, porque Foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu vi lá. mas que interessante, Nick, porque eu trabalhei numa empresa, você é muito novo, né? Mas eu trabalhei numa empresa na década de 80, que chamava Microtech Sistemas, e ela ficava do lado desse cartódromo ali, do lado ali. A Ah, é? gente, Tem várias sério, ali empresas lá, né? tem várias empresas, tinha alguns galpões ali e tal, mas a gente ouvia o barulho dos karts ali já, né? Acho que era mais década de 90 do que de 80, Já né? vinha os Então, karts dois tempos, né? como? Que já vinha os karts dois tempos. Exatamente. Então, assim, era bem diferente, assim. No Brasil, assim, essa febre de kart, ela começou mais no final. Eu digo kart para amadores, né? O kart para pilotos profissionais há muito tempo, mas para amadores, assim, eu lembro que no ano 2000 teve uma febre muito grande, então se construiu vários kartódromos por aí, um deles ficava lá. Mas me conta um pouquinho, assim, bom, primeiro, você nasceu aí nos Estados Unidos mesmo, né, Nick? Isso. Eu acabei nascendo em Miami e eu morei até os 7. E quando eu fiz 7, eu e minha família, a gente se mudou para o Brasil. Meus pais, Aham. eles são brasileiros, minha mãe e meu pai. Aham. Então, eu sou meio americano e meio brasileiro. Meio americano e meio brasileiro. Eu vi aqui que você saiu do kart, né? Foi para a categoria F4 e o S Pro 2000 e agora está na Indy Next, né? Quando é que Isso. você viu que você tinha condições de seguir a sua carreira e até mesmo perseguir o seu sonho na Fórmula Indy, Nick? Como é que foi isso para você? Então, tudo começou no kart. Uhum, A gente começou a andar mais profissional quando eu tinha 13. A gente sempre andou bem profissional. A gente fez todas as categorias. Tipo, a gente fez a mirim, a gente fez a cadete. A gente deu sei, uma pausa. E quando a gente voltou meio que tentando investir o máximo possível para dar certo para a gente ir para a Fórmula 4, que é tipo, meio que a primeira base dos sei, monopostos. Ou você escolhe GT4, GT3, os carros, ou você escolhe os fórmulas. Que os certo. fórmulas você senta no meio e o GT você senta meio que do ladinho, assim, igual um carro normal. Igual quadro normal, sim. Isso. Aí eu fiz 4, 5 anos de kart. Uhum, E na minha última categoria, que foi a graduados e a shifter, a gente estava andando muito bem, então a gente sempre estava entre os top 3. E sei, até o próprio treinador meu, que é o Daniel Ramalho, da The Racing, ele falou para mim: Ó, Nick, eu acho que vale a pena você tentar ir para a Fórmula. Você está andando sei. muito bem aqui. E todo mundo, tipo, todo piloto que é meio novo, meio que Uhum, ele quer chegar no Fórmula, quer andar de carro, que o claro. kart é meio que só um treino. Aí a Uhum, gente meio que a gente tinha um projeto para ir para a Fórmula 4, tava o primeiro ano aqui no Brasil, então uhum, a gente estava montando, movendo montanhas para tudo isso acontecer. Todos os pais que queriam ir para a Fórmula 4 Brasil meio que fizeram um grupo que chamava uhum, APPF, que era a uhum, Associação Brasileira de Pilotos de Fórmula, e a gente meio que começou a falar com a Vicar, falar com um montão de gente, e a gente meio que sei. criou a Fórmula 4 no Brasil. Putz, que legal. Então, tudo começou meio que
a gente tava, tipo, meio... Tudo começou, planos pro projeto do ano que vem. Aí bateu o ano Certo. que vem, começou. Tipo, trouxeram os carros da Itália, montaram tudo aqui e deu certo. Aí Uhum. a gente começou na Fórmula 4. No ano que a gente fez a Fórmula 4 Brasil, a gente acabou fazendo a Fórmula 4 italiana também. Sim, sim. Então, a gente acabou fazendo dois campeonatos Uhum. para ter mais experiência para a gente pular para o ano que vem. Não Uhum. tinha planos da gente ir para a USF Pro 2000, que é meio que uma Fórmula 3. A gente Certo. tinha ido para uma meio que entre no meio lá, que chama USF 2000. A Uhum. USF Pro 2000 ele tem mais força, tem mais downforce, que é o carro Uhum. ele gruda mais no chão, Certo. mas ainda não tinha planos. Aí quando o meu virou, a gente estava indo pensando o que que a gente ia fazer ano que vem. Quando Uhum. acabou o campeonato, a gente teve bastante pódios, a gente Uhum. teve pole, a gente andou super bem no ano. Uhum. Sempre tinha algum probleminha no carro, porque era tipo carros novos, Uhum. era categoria nova, então eles não conseguiam tipo focar em todo mundo. Então ficou Sim, muito claro. difícil. Então imagina, tinham 20 carros, tinha 19 Uhum. carros, se não me engano. E, meu, só tinha dois caras que eles cuidavam dos motores, que era meio que os caras que vinham da Itália, que chama Autotecnica, que é uma Sei. empresa que faz motor, aquele motor do Abarth. Então eles, Uhum. meu, Sim. começaram a. Meus, todo mundo tentava focar, só que não era 100% dos carros iguais, então sempre tinha uma diferençazinha. Entendi. Mas quando a gente, meu, tava pensando o que fazer ano que vem, o meu coach na época falou: não, vamos fazer essa Pro 2000. E a gente encarou de cara lá. Tipo, foi Sei. meio que loucura. Tanto é É que meu pai mesmo. ele sempre teve o sonho de ter uma equipe, e ele meio É. que criou uma equipe, ia para todas as coisas comigo, e a gente Uhum. começou aí, tipo, iniciou lá fora. Uhum. Isso foi que ano, então? Isso foi em 2023. 2023. Então, e você correu dois anos, essa terceira temporada sua na categoria, ou aí você já mudou para. Porque eu entendi que Daí- você. Sim. Aí eu fiz, tipo, eu fiz 2 anos, e daí eu fui Uhum. fazer o terceiro, só que só o comecinho para ir para Indy Next. Então, tipo, Ah, sim. meio que eu fiz quase todas as etapas do terceiro ano. Ah, entendi, entendi. E assim, eu queria saber exatamente isso, né? Você então se tocou muito cedo de que daria para você seguir carreira e chegar, quem sabe, numa Fórmula Indy. Sim, sim, claro. Eu sempre conversando com meu pai, ó, qual que é o seu sonho? Eu falei, pai, meu sonho é ser. Ele me perguntou desde o começo. Ele falou assim: Nick, você quer ir pra Fórmula 1 ou você Uhum. quer ir pra Indy? Eu falei, Sim. pai, então, meu sonho sempre foi pra ir pra Indy. Ah, é Então mesmo? ele Que pegou, interessante. aí eu lembro até hoje, ele pegou tipo um papel assim, que era Ah, tipo, era um papel de Fórmula 4, que a gente tipo, uhum. nem sabia que ia fazer a Fórmula 4 Brasil. Sei. Era Fórmula 4 lá dos Estados Unidos, e ele falou assim, ó, se você quer, ó, tá tudo que você tem que fazer. Daí Fórmula 4, daí Uhum. fazer USF Pro, USF 2000, USF Pro 2000, Indy Uhum. Next e Indy. Daí ele falou, ó, rala bem que vai dar certo. Nossa, que legal. Porque é interessante, né? Eu falei para você que a gente faz aqui no nosso trabalho como formador, né, de líderes executivos empresariais, a gente faz muito paralelos, né, com atletas de alta performance de corridas de carros, justamente pela alta performance, né? E, Uhum. e realmente é interessante você dizer que havia um plano, quer dizer, você sabia exatamente quais são as etapas que você tem que seguir, e isso realmente é o que a gente sempre recomenda para os executivos, quer dizer, você precisa saber exatamente onde você está, como que você pode fazer com que você chegue em algum lugar, tendo um planejamento, olha, primeiro você tem que fazer isso, depois aquilo outro, né? E principalmente no caso de corridas, né? Eu vi assim as categorias que você participou, a evolução, inclusive, da potência do carro e a quantidade de pilotos, de voltas e tudo mais. Agora, eu achei interessante você falar que a categoria, teoricamente, os carros deveriam ser iguais, mas não eram tão iguais assim, né? Isso daí, bem-vindo ao É, mundo, né? Porque a porque promessa tudo é sempre é uma, diferente. mas a realidade nunca é exatamente aquilo, né? E me diz Sim. uma coisa, bom, Nick, assim, eu tô com 59 anos, né? Então, os pilotos quando eu acompanhava o automobilismo mais de perto, eu cheguei a ver o Emerson correr, cheguei a ver, como fala, Nelson Piquet, Ayrton Senna, vi as duas vitórias do Ayrton aqui no Brasil e tudo mais. Você tem quais são os pilotos que você admira hoje, que você acompanha e tudo mais? Tem alguma referência para você ou você está fazendo a sua trajetória sem pensar muito em referência? Então, eu tenho algumas referências. Uma pessoa que é muito referente para mim é o Beto Monteiro. Ele Sim. não é meu pai, ele não tem nada a ver com a minha família, mas ele é só meu coach lá fora. Ah, que legal. Eu achei bem legal, tipo, a carreira dele, a história sempre que ele fica me contando, porque todo final de semana a gente vai para as corridas
E, tipo, acho muito legal ver as histórias que ele sempre conta. Então, toda corrida tem, tipo, todo dia tem história nova que ele vai contando, tipo, quando ele foi pra Itália, corrida de Fórmula 3. Aham. E ele foi explicando tudo. Então, eu acho muito legal, tipo, a história de vida que ele teve e ele tá até hoje, tipo, no automobilismo. Então, ele anda bem, ele ganha corrida, ele corre, tipo, em altas categorias e sempre andando bem. Então, é um cara que, tipo, tem bastante referência. Em um nível mais internacional, que eu tenho bastante Sim. referência, é o Bortoleto, que Ah, ele foi campeão da FF3 e foi campeão da FF2, foi pra Fórmula 1. uhum. E eu gosto bastante do Tony Kanaan, que é um cara que tá lá na Indy, Sim, claro. que Sim. sempre andou muito bem lá, e nunca, Uhum. tipo, desistiu do sonho dele. Tanto é que, Uhum. tipo, tem bastante vídeo lá que a gente fica vendo de, tipo, ser persistente. Sim. Ele tentou, tipo, vários anos ser campeão da IndyCar, tava ganhando corrida, quebrou, bateu, sempre deu algum Uhum. problema. Mas Uhum. ele persistiu e foi lá e ganhou. Uhum. Então, tipo, é legal a vida, tipo, a história de vida dele, é muito legal, tipo, a história de vida, tipo, da carreira dele lá fora. E também eu me tento meio que focar bastante nesses caras também. Não, sem dúvida. E Ele é é importante. brasileiro e foi pra lá. Como é que é? Porque ele é brasileiro e correu lá, entendeu? E correu lá, sim, sem dúvida. Você está falando de onde agora, Nick? Você está onde? Eu tô aqui em São Paulo. Ah, você é em São Paulo mesmo? Ah, É, legal. eu tava fazendo a NASCAR Brasil essa semana. Uhum. Então, tipo, antes de ir pra lá fora, onde eu moro, eu vim passar, tipo, uns dias com a minha família aqui. Ah, que legal, que legal. Olha, eu vi aqui que você estreou na Indy Next em Portland, né? Você pulou do grid de um grid de 23 carros na USF Pro 2000 para 19 monopostos, mas bem mais potentes, né? E sem testes prévios, né? Eu queria É, saber como é que você gerenciou a pressão dessa adaptação rápida, né? Porque eu fico pensando assim, até para quem não é piloto, às vezes você pega um carro diferente, putz, você demora dias até para conseguir pilotar direito. E você pegou o carro ali. Quanto tempo você teve para realmente se adaptar e ir para a pista e mandar ver? então, meio que começou a gente como é uma categoria muito meio que acima, não tem Sim, teste. Então, os testes quem fornece é a própria categoria. caramba. Não dá pra você chegar, pegar o carro e falar assim: "Ah, vamos ali testar em tal pista nos Estados Unidos", tipo, porque quem fornece o pneu, tem tudo meio que uma logística. Então quem faz todos os testes são a própria Enginext. Sei, Então sei. a gente fala assim: "Não dá pra fazer teste, tipo, a gente vai encarar e ir direto pra corrida". A gente teve, tipo, 18 voltas no primeiro treino Nossa. e 16 voltas no segundo treino. Cara, e você conhecia o circuito? Não, foi tudo Não, novo. eu conheci, eu já tinha feito uma Ah, corrida lá. então tá bom. Tá. Mas, tipo, quando você pega um carro totalmente diferente, que tem muito mais downforce, que tem tudo Sim, diferente. Meu, eu fiquei, tipo, aí eu tava com muito medo, tipo, vou falar bem a real. imagino. Tava morrendo de medo, tipo, de fazer alguma merda, de bater, de, Claro. tipo, qualquer coisa. Porque, Uhum, qualquer, tipo, a categoria que eu tava, você dava uma batida, era tanto. Aí quando você uhum, foi pra outra categoria, é, tipo, muito mais. é, E daí eu fico pensando, imagina eu bato, acontece alguma coisa, eu faço alguma merda, tipo, só, imagina. Daí você começa a pensar e, tipo, você começa a meio que overthink. uhum, Mas eu sempre falando com o Beto, falei: "Beto, tô com um pouco de medo". Ele: "Não, Nick, relaxa, relaxa, você vai sim, tirar de letra isso". Daí eu "Será?". E toda hora vendo onboard, né, tipo, do carro, alguém andando no carro, toda hora vendo as coisas, meu, tentando ficar o mais focado possível e o mais sim, relaxado sim. possível. Uhum. Aí a gente foi pro primeiro treino, aí tava todo mundo falando assim: "Não, o carro é muito forte", meio que botando um pouco de medo, né, pra eu sair mais Sim, faz parte. tranquilo. É, Aí eu saí assim, dei, tipo, umas 2 voltas, eu falei assim: "Meu, o carro até que é de boa, tipo, não é muito, tipo, nossa, tipo, muito sim. diferente". Aham, Aí eu comecei a puxar, 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 puxar. No primeiro treino a gente já estava já junto do pace dos caras. uhum. E também outra coisa, a categoria que eu corria antes, que era o Pro 2000, era uma categoria que, tipo, aí tinha pessoas muito boas, só que não Sim. no mesmo nível da Indy Next. Porque na Indy Uhum. Next são os pilotos meio que eram da academia da Fórmula 1, pilotos reserva. Ah, sim, sim, sim. Tem pilotos a maioria tem muito piloto da Fórmula 2, Uhum. piloto que era da Sauber, como o Correia, que ele foi piloto reserva da Fórmula 1 e Sei, andou sei. bastante tempo na Fórmula 2. Então a gente tem pilotos muito bons. Então, para você meio que se destacar entre os pilotos muito bons, você meio que tem que focar o máximo possível. E Uhum. daí eu acabei. A gente só tem 2 treinos e vai direto pro qualifying e Certo. corrida. Então, tipo, meio que Nossa. o mais rápido para se adaptar eu tava fazendo. Fiz bastante simulador também. Sei, sei. Então, eu tenho um simulador em casa, Uhum. peguei a pista, peguei um carro parecido, porque no simulador que eu tenho lá não tem esse carro.
E a gente Ah, foi treinando a questão de freada, a questão de potência, a questão, tipo, de pequenas coisas, só meio que para visualizar e fazer na pista. uhum, E foi meio que, tipo, foi deu tranquilo certo. até. Tipo, eu pensei que ia ser muito mais difícil, eu pensei que ia dar muito mais dor de cabeça, que ia dar alguma coisa de errado, mas no final Aham, acabou dando tudo certo. Os caras, tipo, da própria equipe da HMD são muito legais. O meu uhum, engenheiro, o Beto, todo mundo tava me ajudando, tipo, deu muito sim, certo. uhum. Eu toda hora com meu pai em ligação também, falando, ó, pai, tipo, deu certo aqui, tá, tal, tipo, toda hora conversando com ele, tipo, ansioso, ele tava muito ansioso também, Tá muito que ele ansioso. também, ele também tava com medo de acontecer alguma coisa, tipo, Claro, claro. sempre Uhum, dá. uhum. Mas no final deu tudo certo, foi muito legal. Pô, que legal. Eu vi que a HMD é uma equipe, inclusive, muito familiar, né? Eles têm uma preocupação É, muito disso, de acolher as pessoas e tudo mais. sim, É sim. o marido e a esposa, né, que fizeram a equipe e tudo mais, né? Então, eu acho que você começou num ambiente muito bom, né, para ser acolhido. Foi E eu achei muito legal. interessante, né, Nick, para quem não é do automobilismo, quando pensa em acidente, né, pensa muito mais no piloto se ferir, se machucar, alguma coisa assim, né? Mas você pensa também no custo do acidente, né? Destruir alguma Tem que coisa. pensar, você meio que pensa em tudo, você pensa É, se você vai machucar alguém quando tem esse acidente, no sim, custo, claro, em claro. você pensa em tudo, tipo, se vai dar tempo de se ter algum acidente, você correr a próxima corrida, então, tipo, Sim, sim, claro, é claro. meio que uma pressão muito grande psicológica. Eu imagino, assim, é interessante, como eu falei para você, né, que a gente trabalha muito no mundo executivo, né, e muitas vezes a gente não para pensar que um erro que você comete sempre tem um custo envolvido, que é um custo, no seu caso, humano, mas também, no caso das empresas, um custo financeiro realmente envolvido, né, e no caso de corridas, então, não tem nada barato, né, Não, normalmente você está falando de custos bem, bem elevados, né. E uma coisa interessante que eu vi aqui, que na descrição da sua performance na corrida, você terminou em P14, né, que você sim. tentou a posição, mas você virou em tempos competitivos e não cometeu erro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que a resiliência, né, sua e o seu foco mental ajudaram nessa performance. Como é que é isso para você? Então, tudo a questão, tipo, que me ajudou bastante foi a questão do simulador, como a gente falado. Certo. Essa categoria, ela é meio que diferente de formato de treino e corrida, então, meio que, quando a gente foi pra corrida, é só uma corrida só. E na minha categoria anterior era meio que. Era um carro mais fácil de guiar, era um carro mais tranquilo, tipo, fisicamente. Sei. Esse carro é bem mais pesado de guiar, muito mais força lateral, muito mais potência. Sim. Então, o que eu tava meio que tentando fazer era ir no simulador, eu pegava, dava bastante volta, sendo o mais constante possível, para meio que executar isso na pista. Uhum. Então, quando a gente chegou na corrida, os caras, ó, vai cansar, mas ó, faz isso. Tem a questão também, a gente tem duas barras do lado, Sim. assim, do cockpit. Certo. Então a gente consegue amolecer a frente ou endurecer a frente, Certo. amolecer a traseira ou endurecer a traseira, para meio que a gente brincar com o jogo do carro. Então, Sim, o sim. carro tá saindo de frente, você vai lá e amolece a frente, deixa a traseira um pouquinho mais dura. Então você meio que Exato. vai brincando com isso. Uhum. E na corrida os caras falam, meu, você vai ter que usar muitas barras. Deu, tá bom, então. Então, no comecinho eu comecei a ficar um pouco cansado, tipo, nas primeiras, Imagino. e são bastante voltas, foram 35 voltas, Uhum. e sem parar, não, tipo, não deu bandeira amarela, deu bandeira amarela, tipo, na primeira volta, Sei, sei. mas no final, 35 voltas, porque vai, 35 mais uma, então 36. Uhum. No começo eu tava meio cansado, a gente Sei. acabou largando bem, só que a curva um de Portland, né, ela sempre tem alguma batida, então a gente Sim, foi, sim, sim, é foi verdade. para sétimo, e um cara deu uma arrancada na gente. Então a gente Putz. acabou indo lá para 17º por aí. A gente acabou conseguindo passar dois caras na corrida. Sei, sei. Então, e teve muitos fatores. A questão, tipo, de focar para tentar ser toda hora constante e tentar virar Sim, igual sim. os ponteiros, que é um pouco difícil. A questão de trabalhar com as barras e a questão de a gente Uhum. tem um botão no volante que chama Push to Pass, que é um Certo. botão que ele libera mais potência para você conseguir passar outro carro da frente. Certo, certo. Só que você, tipo, não tem os segundos no seu volante. Quantos segundos de push pass você tem? Então você tem que falar com o seu engenheiro. Ah, Então na corrida eu acabei tendo um problema de rádio. Tipo, não. quando eu tava um pouco longe, a pista é muito grande, tava um pouquinho longe, eu não Sim, escutava o que sim. o cara tava falando. Uhum. Então eu falando, meu, quantos segundos de push pass eu tenho? Ele, não, Ah, tipo, daí tipo, eu não consegui escutar. Aí eu falei, ah. meu Deus, ferrou. Aí eu fui usando push to pass, aí eu falei, meu, eu lembro que tem 230 segundos. Aí eu comecei a contar na minha cabeça. Aí eu, tá bom, então. Essa reta aqui tem uns 8 segundos. Então, tipo, se eu apertar, velho, eu vou tirar uns 8, 7 segundos. Sim, Então eu sim. comecei a contar, a contar. Não deu certo a minha conta. No final, tipo, eu fiquei com 54 segundos de push ainda que faltava. Ah, sim.
que dava para ter passado mais uns dois caras, porque todo mundo tava sem push no final, e o Uhum. push vem um segundo por volta, a gente tava, tipo, bem pertinho, assim, do bolo, meio que andou a corrida inteira, todo mundo junto, virando tudo igual. Uhum. É, eu achei bem legal, porque a gente sempre estava virando igual os ponteiros, os top 5 Sei, sei. com uma batida legal, sem errar as voltas. No comecinho deu uma cansada um pouquinho, mas eu comecei a falar assim, não é tão pesado. Daí a gente Bom. começou, você começa a meio que entrar num ritmo, entrar num É. túnel, e fluiu. Aí a gente deu todas as voltas, a gente conseguiu passar dois caras, dava para ser melhor, mas eu fiquei bem feliz com o meu resultado. Agora a Sim, gente vai sim. trabalhar pro ano que vem, porque ano que vem é o que vale, vai ter os treinos esse ano ainda, em outubro, Uhum. e bora pra cima ano que vem. Não, bem legal, cara. Você sabe quem foi o pioneiro de criar essas barras para você controlar o jogo de peso na frente e atrás do carro? Não, você sabe quem fez isso pela primeira vez? Então, tipo, quem criou o carro são as fábricas de fórmula, chama Dallara, que Sim, é o sim, a mesmo Dallara. Sim, sim. fabricante da Fórmula 2, a FIA F3. Uhum. Então, eles, tipo, os Fórmula 3, Fórmula 2, eles não têm essa questão de barra. Sim. Mas o Indy Next e o Indy, eles têm a barra, Aham. que é meio que, tipo, as duas categorias têm. Então, é meio que Sei, sei. para ajudar o piloto na hora da corrida, para você meio que fazer o carro do jeito que você gosta. Porque não é Sim. todo piloto que tem o mesmo jeito de guiar. Tem É, piloto que gosta do exatamente. carro mais traseiro e tem piloto que gosta do carro mais dianteiro. Sim, Então, sim, meio sim. que, o piloto ter a possibilidade de mudar e deixar o carro do jeito que você quer, tipo, é Uhum. essencial, é muito bom. Não, é muito bom, é muito bom. Não, eu perguntei porque, na verdade, se você olhar as entrevistas do Nelson Piquet, você vai ver que foi ele que criou Ah, na questão da essas barra? ideias. É, exatamente. É, não sabia, não É, sabia. sim, sim. Procura pelas entrevistas dele. Ele fala que ele fazia isso porque para ele não ter que toda hora parar o carro e fazer os ajustes, né? Então ele que criou essa ideia. O próprio volante Legal. que a gente tem hoje, né? Que já muito mais adaptado também que não é mais o redondo, né? Como tinha antigamente, foi, se não me engano, o Emerson Fittipaldi que teve a ideia de fazer isso. Então, os Tem que pilotos ser brasileiros mais assim, mais. isso, exatamente. Os pilotos Legal, não brasileiros sabia. são muito Eu não criativos. sabia. Recomendo você ler ou conhecer a respeito. Eu lembro que eu gostava muito de corridas, né? Existe um livro do Emerson que se chama Arte de Pilotar, né? E é curiosíssimo, cara, porque realmente ele colocou ali como que pilota. Né? Então, como eu te falei, no começo dos anos 2000, houve uma febre de kart, né? E Uhum. eu acompanhei muito mais, assim, Ayrton Senna e tudo mais. E eu gostava realmente. Mas aí, a hora que eu sentei num kart pela primeira vez, eu vi que eu não era do ramo, né? Então eu falei assim, putz, como é que eu vou aprender isso aqui, né? Aí eu comprei esse livro dele, aí fui numa academia, perguntei para o personal trainer se ele tinha o treino de piloto e tal. E aconteceu uma coisa curiosa, porque eu lembro que eu tinha uma psicóloga que ela fez um trabalho com um médico muito antigo do Corinthians que chamava, acho que era Renato Lotufo, alguma coisa assim. Eles fizeram um negócio muito engraçado, cara. Eles pegavam você, colocavam um monte de máquina, fazer um monte de teste e falavam assim, olha, você pode ser um atleta de alta performance nisso aqui, ou atleta Sério? de futebol, ou de... E aí ficava aqui perto no Jockey Club, né? E aí eu fui Uhum. cobaia deles, né? A minha psicóloga perguntou se eu queria ser cobaia lá para fazer os testes, eu fiz. E nos testes psicológicos, né, eu nunca fui, eu tive muitos problemas de saúde, pulmonares e tal. Então o médico falou: olha, fisicamente você não dá para nada, não, mas você tem a concentração de um piloto, né? Realmente, eu sempre trabalhei com coisas que exigiam muita concentração. Então, quando eu fui correr de kart pela primeira vez, foi a primeira vez que eu tive condições de testar isso. E realmente, depois que eu comecei a fazer academia, com 2, 3 meses, eu chegava em segundo, terceiro, primeiro, né? Porque realmente muita condição física e tal ajudava bastante. Então, eu acho muito Legal. interessante tudo isso que você está falando, né? Assim, porque uma coisa que deu para perceber na sua performance na corrida é que você procurou ter muito consistência, né, Nick? E Sim. consistência é importante, né? Porque não adianta muito você dar uma volta rápida e depois não conseguir manter, né? Então, eu achei interessante até que você falou que fluiu, né? Que realmente isso é que a gente quer, um mindset de fluir realmente na corrida, né? Você tem realmente esse foco de consistência. Sim, exatamente. Meu, a vida inteira, tipo, de um piloto que você vai aprender é a questão, tipo, de você ser consistente. Não basta Sim, você ser mais rápido, tipo, eu vou virar uma volta muito rápido e a outra muito lenta. Se sim, você virar constante toda a volta, você vai ser muito mais rápido que todo mundo. Porque, sim, tipo, sim, sim. o final da corrida,
não é quem virou mais rápido, é quem terminou a corrida mais rápido. Exato, Então, exato. quanto mais consistente você ser e margem de erro, não ter erro, você Uhum. performa melhor. Sim, sem dúvida. E, Nick, eu vou aproveitar isso que você falou, então, para falar aqui para os nossos executivos que estão ouvindo a sua entrevista, que quando eu digo que um executivo ele se assemelha a um piloto de alta performance, é justamente nisso, né? Que o que para a gente ganhar uma prova, você não está buscando chegar um minuto na frente do segundo colocado, você está buscando chegar a um milésimo de segundo. Só que para Sim. você arrancar esse um milésimo é muito difícil. Então você precisa ter essa consistência, ter essa concentração, que o Nick está dando aqui o exemplo para nós de como que ele fez na corrida. Por isso que eu uso vocês, pilotos, né, de alta performance, como exemplo. E aí eu queria saber exatamente isso, né? Já que a corrida exige tanto preparo físico e mental, como que você treina para manter esse domínio emocional durante a prova, uma prova de alta velocidade? Aliás, você me parece uma pessoa calma. Você é calmo mesmo ou como é que é esse seu temperamento? Isso Pior que eu ajuda, sou né? muito calmo. Isso ajuda bastante. É, Mas a questão de treino, eu treino todo dia. todo dia. Todo dia isso, menos no domingo, que é meio que o dia que eu meio que descanso, fico mais tranquilo. Mas eu treino segunda, terça, quarta até sábado. No sábado sempre é um treino mais tranquilo. E Uhum. quem me ajuda muito nos treinos é um amigo meu lá dos Estados Unidos, ele chama Felipe, ele é personal. Sei, E sei. ele estudou essa questão. Quando eu falei para ele que eu queria ter um projeto de treinar com ele, ele Legal. fez muitos cursos, ele fez muito, leu todos os tipos de livro, conversou com Uhum. vários amigos dele para pegar dicas essas coisas. Uhum. E ele acabou tipo meio que me ajudando bastante. A questão cada dia é um dia de um treino da parte do corpo. A gente Ah, tem que legal. treinar bastante pescoço, então tem Sim. um capacete específico que a gente chamava uma corda, e a gente vai treinando, tipo, todos os movimentos Sei laterais. que... Tem a questão das luzinhas, que é, tipo, chama Blaze Pod. Então, é umas Uhum. luzinhas que ele coloca na parede, coloca no chão, escondido. Sei, Então, sei. daí você não pode olhar para a luz, você tem que olhar num ponto fixo pro seu, tipo, o canto do seu olho meio que pegar o reflexo. Sei, sei. Eu tenho também um óculos também, que é um óculos que eu coloco que ele fica, tipo, apagando e acendendo, para você não ter toda hora uma visão, para meio que você ficar Ah, esperto nos pequenos segundos que você consegue ter a visão. É sei. meio que loucura, mas é, tipo, dá muito certo isso. Não, dá muito certo, com E a certeza. gente faz bastante cardio, Aham. porque tem que estar o corpo preparado Sim. fisicamente. É. E o coração tem que estar bem preparado também, porque quando a gente está correndo, a gente está muito acelerado, meio que muita adrenalina. Sim, Então, claro. o coração acaba batendo muito forte. Então, quem consegue pensar enquanto está com muita adrenalina é a melhor coisa durante a corrida, para você não Sem fazer dúvida. nenhuma cagada, você não Uhum. bater, você não fazer nada que você não esteja pensando e meio que fazendo impulso, sabe? Então, Sei, sei. todo dia tem um dia de treino. Então, a gente tem até um dia de treino da hidromassagem, que a gente entra na água e Sei, a gente sei. fica fazendo exercício, mais, de hidromassagem, nada, essas coisas. Sim, sim. Dá pra meio que dar uma relaxada, uma tranquilizada, porque quando você Uhum. tá na água, você pega totalmente diferente os equipamentos, tipo, os músculos quando você tá fora da água. Então, Sim, sim. tipo, você meio que prepara o corpo em geral, assim, é muito legal. Não, bem legal. E realmente, assim, é interessante. Lembra que eu te falei, né? Os pilotos brasileiros, eles criaram muitas coisas em Sim. todas as categorias. O Ayrton Senna foi o primeiro piloto que realmente era um atleta também, né? As pessoas não sabem disso, mas foi ele que criou, ele precisava disso, né? Junto com o Nuno Cobras e o pessoal aqui da USP, que criou as primeiras exercícios realmente para piloto. Eu cheguei a pegar uma fase de automobilismo, Nick, que assim, muitos pilotos morreram nas corridas de Fórmula 1 e depois se chegaram à conclusão que ele havia desmaiado no meio da corrida, né? Justamente por falta Uhum. de treino, né? Então hoje você pegou já uma fase no automobilismo que as pessoas têm mais consciência, né? Do preparo que tem que ter. Agora, olha, sinceramente, essa sua calma aí vai fazer você ser um campeão, cara, porque faz muita diferença você manter esse domínio emocional no meio, principalmente das adversidades, né? Aliás, você já teve acidentes graves, Nick, ou não? Até agora você passou ileso. Então, eu tive uma batida em Sim, Portland, que foi em 2022. Foi tipo, meio sei. que na última corrida da temporada. Aham. Tinha a curva um que foi até em Portland, que foi a corrida que eu corri em Portland. Sim, sim, na Eu IMAX. acabei. O carro, quando você tá tipo, em ar sujo, que a gente fala, então quando você Sim, tá atrás de outro carro, você tem ar sujo.
Certo. E o carro ele meio que para com os freios e com o downforce. Então, se Uhum. você não tem ar na frente, se você não tem pressão, Ele não tem motor. você meio que não para o carro. Uhum. Quando a gente chegou na curva 1, eu fui frear, o carro ele meio que não parou. Aí veio um cara Nossa. também que não tinha parado atrás, então veio meio que uma fila. Eu fui Uhum. pro meio da fila e foi batendo, batendo, e eu fiz um strike, eu e mais dois caras atrás. Caramba. E daí eu acabei tendo uma concussão. Ah, é mesmo? Eu não lembro muito da batida, Uhum. mas aí depois os caras perguntando, tipo, meu, seu olho tá, tipo, um pouco estranho aqui, isso e aquilo, começaram a me ver, e falaram, meu, acho que você teve uma concussão. E daí a gente foi fazer exame, foi fazer aquela máquina que você fica girando, que você entra. Tomografia. Isso, foi fazer a Uhum. tomografia, foi fazer um montão de coisa pra ver se tava tudo bem, e, tipo, tinha dado uma pequena concussão, Tinha mas dado. deu tudo certo. Essa foi a única batida que eu dei. Foi uma batida. Bom, ainda bem que você saiu ileso. Olha, se você, com certeza você deve ter uma equipe excelente aí do seu lado, mas como eu trabalho com executivos e também a gente fala muito de alta performance, é, aqui no meu canal, se você procurar, tem a entrevista do Thiago Takara. O Thiago Eu vou Takara, procurar. ele é um fisioterapeuta que ele, inclusive, ele trabalhou com o Felipe Massa. E eu sei que todo piloto tem muitos problemas principalmente de cervical e tudo mais. E se você quiser conhecê-lo, fica o meu convite. Realmente ele tem um Ah, trabalho muito claro. bom. Ele era inclusive fisioterapeuta como é que fala, da equipe de judô olímpica. E ele é judoca também, né? Então ele conhece também como é você ser um atleta de alta performance e todas as questões que envolvem, né? Então ele pode ajudar bastante aí. Eu tenho um apreço muito grande pelos esportistas brasileiros e tudo mais que puder fazer para te ajudar aí, conta comigo. Eu Obrigado, Zé. coloquei aqui uma pergunta que você competiu, né? Então pela HMD Motorsports ao lado de um piloto como o Caio Collet. Como foi o trabalho em equipe e a liderança dentro de uma escuderia? Como que ela influencia o sucesso? Como é que é isso? Meu, então, foi muito legal. Meio que ajudou, ele me ajudou bastante, Sim, porque ele é um piloto brasileiro, ele é um sim, piloto que ele tem bastante sucesso, ele já correu de altas categorias também, já ganhou bastante corrida, e ele veio de uma level, assim, muito boa. sim. Então, quando a gente chegou, ele até falou com a gente, falou, meu, vem fazer a corrida aqui, vem fazer corrida, eu sou brasileiro, tipo, eu vou te ajudar. A gente já meio que correu junto no Brasil. Uhum. A gente não é da mesma categoria, mas a gente é meio que do mesmo ano. Então, ele estava numa categoria acima que eu, e eu era Sei. mais novo, eu estava numa categoria abaixo no kart. Então, sempre quando ele subia, eu subia de categoria, eu ia para a categoria anterior dele. Então, Uhum. meio que ele é mais velho, ele é um piloto mais velho, mais experiente. Só que quando a gente foi para lá, ele ajudava na questão das reuniões, como é que Pô, que funciona, como é que legal. funciona o esquema. Então, tipo, ajudou bastante a gente chegar já sabendo como ia ser. E Uhum. também um negócio que foi muito legal foi que o meu engenheiro, ele era brasileiro. E, tipo, a gente não sabia disso. Não, Então, que legal. sério, quando a gente chegou, antes de chegar na pista, antes de tudo, a gente teve os meetings, né? A gente teve uma call com Sei. todo mundo tipo, cada piloto tem um engenheiro, tem, tipo, tantos mecânicos, tem o Sim, cara que sim. vê a parte dos pneus, o cara que vê a parte da engenharia do carro. É bem completo. Então a gente teve a reunião com o engenheiro-chefe, com todo mundo. Uhum. E o meu engenheiro em si, ele chama Ícaro. Ele tava falando comigo e eu falei, meu, ele é americano, ele falando inglês comigo, não tinha falado nada, não que ele era brasileiro. Aí a gente chegou na pista, ele, tudo bem, tal, 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 e tudo em inglês, falando inglês com a Sei, gente. Eu falei, sei, nossa, Bertão, ele parece ser, tipo, bem, bem focado, né? Daí sei, o Bertão, sei. ele é americano, ele parece ser bem focado. Aí, do nada, o cara começa a falar português com a gente. Eu falei assim, Ah, meu, não. como é que você sabe falar português? Ele, não, eu sou brasileiro. Eu falei, não é possível. A gente tava Sei, falando sei. português aqui, você chegou na gente falando inglês, você tipo, enganou a gente. Não, não, eu sou de Minas, mas eu moro aqui faz bastante tempo, eu trabalho com ele faz tempo. Cara, que Aí a legal. gente ficou de cara, a gente falou assim, não é possível. Então meio que ajudou, tipo, meio que deu um negócio muito legal, combinou. O Caio tava ajudando a gente, porque ele já era piloto, fez 2 anos na HMD, Sei. esse é o segundo ano dele, e ele Uhum. meio que tava ajudando a gente na questão, tipo, de vídeo de pista, qual que era a Uhum. programação, o que que tem que fazer agora, o que que eu tinha que melhorar na minha guiada, e também tinha a questão do engenheiro, que era brasileiro também, então Sei, meio que sei. foi bem legal, assim. E você foi para a sede da HMD lá na Indiana, não? Sim, eu fui Ah, lá. você foi lá?
Ah, Eles que legal. estão com uma sede nova porque eu tive que fazer o meu banco, né? Ah, sim, sim. A gente tem um banco que a gente é 100% moldado pra gente, Sim, e eles tiram print, fazem escaneamento, tudo. Então, para você fazer o banco, meio que é um sacão, colocam isso, é. vários Você senta ali. materiais, várias bolinhas, Isso mesmo. você senta, fica esperando lá uma horinha Curar, e. né? Exatamente. Daí o banco fica pronto, aí eu fui fazer o banco, eles têm um simulador lá também, fui fazer simulador com o engenheiro lá Que do legal, simulador, cara. fazer Que legal. academia, porque eles têm um centro de treinamento gigante lá. Fui Sei, fazer sei. sauna, fui fazer um montão de coisa. Nossa, que legal, cara. A minha Muito irmã, ela mora legal. em Indianápolis. Ela mora lá? Mora lá em Indianápolis. É, meu É muito cunhado legal, né? é muito legal. Eu conheço lá É, a pista, já. Meu cunhado, ele é interessante, né? Aqui o Brasil a gente não tem essa noção, né? Mas a corrida de Indianápolis, ela é feita por voluntários, né? Da cidade sim, mesmo, né? E o meu sim. cunhado, ele é um dos voluntários. Ali hoje, infelizmente, ele está um pouco doente e tal. Aliás, se a minha irmã estiver assistindo a gente, quando eu ver isso aqui, deixa um abraço, um beijo para ela, para o meu cunhado também, o David Maguire, e a minha irmã, Silvana Maguire, né? Então, e eu fui lá, aliás, assim, todo esse trabalho, inclusive, que a Spot Media Tech está fazendo para montar um media center aqui do automobilismo, me lembra muito o Museu de Indianápolis, é lindíssimo. Você chegou a visitar É lá, lindo. não? Não, eu Nossa, conheci lá. É muito bonito, né? maravilhoso, cara, E se a maravilhoso. pista em si é gigante lá, né? Tem Gigante. várias. Tem um hospital dentro da pista, tem muita coisa dentro da Não, tem um pista. campo de golfe dentro da pista, acho que as pessoas não sabem disso, né? Tem um campo de golfe. Então, o campo de golfe fica, tipo, meio que no centro, assim, da pista. É muito bonito lá. É É muito bonito. lindo, É é lindo. lindo, é lindo, é Tanto é que lindo. E, quando eu fui para Indianápolis, eu tive que fazer todos os testes, porque você não pode entrar no carro sem os caras estudarem seu corpo inteiro. Então eles ah, têm que ver se eu preciso de óculos, eles têm que ver muita coisa. Exame de sim, sangue, exame de drogas. Meu, eu nunca fiz tanto exame na minha vida igual aquele dia. é Então, mesmo. tipo, todo mundo falou, não, o centro de exame é no hospital em Indianápolis. Eu falei, não, será que é o hospital, tipo, o hospital de Indianápolis em geral? Ele, não, tem um hospital dentro da pista, gigante, que é para os Sim, pilotos fazerem todos os testes, tava todos os médicos lá. Então, meu, foi muito legal, tipo, muito legal. mas pode falar, pode falar. Quando a gente entrou, a médica foi me buscar na portaria, ela foi Sei. mostrar todo o hospital, tipo, todas as coisas que eles tinham. É demais lá, é bem legal. Não, é bem legal. Mas você precisa de uma autorização especial, né, para andar em oval, não é isso? Ou não? Isso, eu preciso de uma autorização especial. Sim, Eu preciso fazer um treino antes da corrida com um certo. olheiro. Então, um olheiro da Indy vai lá me ver para ver se eu sou apto a correr ou não sou apto a correr no Ah, oval. entendi. Você já tem isso ou tá tirando? Então, ano passado, tipo, como eu fiz a primeira corrida esse ano, como foi, tipo, uma coisa muito rápida que aconteceu, a gente, tipo, tava tentando ver, só que como as corridas da Indy Next no oval foram muito rápidas e muito perto das outras, a gente não conseguiu fazer esse ano ainda de oval. Mas ano Sei. que vem, como a gente vai fazer a temporada completa, que a gente pensa, Ah, que legal. então já tem um treino já de oval que vai todo mundo, então a gente Uhum. já vai ter o olheiro lá para olhar quem nunca correu. E Não, eu acho que vai dar certo, porque a gente já teve corrida de oval, na minha categoria na USF Pro 2000, e a gente andou super bem. A gente liderou alguns treinos, que só no legal. qualifying, que tem a questão, tipo, meu, tem a questão, tipo, de vento, tem a questão, É, tipo, de bastante coisa. Então a gente acabou, o horário que a gente acabou saindo para o nosso qualifying é uma pessoa por vez. A gente sei. pegou a pior condição de pista, mas a gente conseguiu Não, largar em sétimo. E no uhum. oval é muito difícil de passar. São, tipo, 100 voltas à noite Sei. e é muito rápido. Sim, Então, eu acabei, tipo, passando dois caras e acabei chegando em quinto na corrida. que legal. Mas foi uma baita corrida, foi muito legal. É muito legal tá, tipo, meu, todo mundo que tá vendo a Indy 500, Uhum. bastante gente das pessoas vão lá assistir, meio que os pequenininhos andando no oval, assim, tipo, meio que as pessoas que ainda vão pra Indy correr no oval. Sei, Então é sei. muito legal. É realmente é um espírito bem diferente. Aliás, eu não perguntei isso para você. Você disse que você se sentiu atraído pela Fórmula Indy, mas não pela Fórmula 1. Qual que é a diferença na sua cabeça que fez você se atrair mais pela Indy do que pela Fórmula 1? Então, eu acho que o nível de competitividade na Hum, Fórmula 1, a questão que não é somente o piloto, é a sim, questão do motor, porque tem as fabricantes de motor é e tem o verdade. fabricante, tipo, do próprio carro. Então, a Mercedes faz seu próprio carro, faz todas as Sim, peças do sim. carro.
A Aham. Ferrari faz todas as peças do carro. Então, meu, em questão de carro é muito diferente, eu acho. Uhum. Então não é 100% piloto. E eu acho que na Indy é um pouco mais, é bem mais o piloto, porque são todos os carros iguais, são todos da Lara, Uhum. só muda a questão do motor, mas é Ah, exatamente entendi. igual, só muda que eles têm ou Chevrolet ou eles têm a Honda, então Uhum. são motores exatamente iguais, só muda o fabricante, Sei, sei. e, e o que muda mais é o acerto e o piloto. Então, acerto de Entendi. carro e piloto. Tem bastante diferença em questão disso, mas os carros sendo mais iguais, é mais competitivo o esporte. E eu Sem acho dúvida. muito legal o esporte americano. O jeito que Uhum. eles chegam na pista, com o jeito que eles correm, tipo, eles são Sei. muito, tipo, só vamos, só vamos. E na É, Europa eles são muito regradinhos. Não, se tiver um bump na pista, não pode, isso e aquilo. é. Nos Estados Unidos é meio que chegou, andou e o pau quebra, entendeu? É. Não, e pelo que você está me falando, realmente você vê quais são as diferenças mais dos pilotos do que propriamente de toda uma estrutura que tem por trás. Então você pode ir mais ver realmente quem é melhor de fato e não quem tem a melhor estrutura apenas. Né? Então é Exatamente, bem legal exatamente. isso. Bem legal isso. Bom, eu queria saber o seguinte: como é que você enfrenta as questões das derrotas no esporte? Né? Como é que você transforma a falha em uma lição para aprender mais? Como é que é a derrota na sua cabeça? Assim? Porque realmente quem pilota é difícil você ganhar uma corrida, né Nick? É. Você vai chegar mais atrás do que na frente. Né? Como é que é isso na sua cabeça? Então, é muito difícil porque o automobilismo só vai ganhar um só. É, Pode exato. ter 50 caras correndo com você, só vai ganhar um. Então, eu meio que tento colocar na minha cabeça, se não deu certo dessa vez, então a gente vai trabalhar melhor para da próxima vez estar muito mais na frente. Uhum. Então, meio que se você ter essa mentalidade de não deu certo dessa vez, você focar o que faltou nessa etapa para a gente andar lá na Sim. frente, o que faltou para você ser, tipo, ganhar a corrida. Uhum. Então a gente meio que faz um estudo das coisas que faltaram. Eu poderia estar um pouco mais atento, eu poderia estar um pouco melhor de condicionamento físico, Sim, poderia sim. estar mais confortável no carro, poderia ter feito isso no carro. Então a gente coloca as coisas contras e as coisas a favores, e as coisas contras a gente sempre tenta melhorar Uhum. para na próxima etapa tá mais focado, né? Tá Sim. com os erros corrigidos que você não estava bem na anterior. Sem dúvida. Quer dizer, mesmo o erro, uma falha, acaba sendo uma semente de aprendizado para você Sim. aprimorar no Você seguinte. meio, você meio que faz a questão de ficar mais ansioso para a corrida, ter mais garra para a corrida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, quando você lembra de uma corrida que você fez que você achou assim, putz, extraordinária, você foi bem pra caramba, que corrida que é essa? O que que aconteceu na corrida? Conta pra mim qual foi uma corrida que você fala assim, cara, essa corrida eu fui bem demais. Como é que foi isso? Bem, então, acho que a corrida que eu mais gostei, assim, foi até esse ano. Esse ano? Foram duas. Diga. Eu estava numa equipe que chamava The Force, então eu Sim, fiz as primeiras duas etapas esse ano na USF Pro 2000 com uma equipe que chama The Force. certo, Tava dando bastante problema em si com a equipe, o certo. dono, os engenheiros, todo mundo. Não, diga. E meu pai, o Beto Monteiro, que é meu coach, e Uhum, a gente decidiu meio que sair dessa equipe e tentar uma outra equipe nova. uhum. E a gente acabou trocando de equipe meio que indo para a terceira etapa, a gente acabou trocando de equipe. Então a gente foi da equipe que chama D-Force para uma equipe que chama Turn 3. Então Sei, quando a gente fez a troca de equipe, foi a corrida lá em Indianápolis, no misto. sei, A gente tava muito rápido, então o carro era muito melhor de guiar, era tudo fluía muito mais. sei, Então a sei. gente acabou, tipo, nos treinos a gente era sempre top 3, Legal. segundo, terceiro, quarto. Quando foi pro qualifying, eu acabei tendo, tipo, uma quebra. Ah, Então, não. tipo, eu tive que largar de último todas as corridas. Caramba. Então eu acabei largando de último todas as corridas. Uhum, Então foram três corridas lá. A primeira corrida a gente largou de 22º e chegou uhum. em sexto. Nossa, sensacional. Então, toda volta passava, tipo, três. Então, tipo, vinha passando, tipo, doideira, Sensacional. doideira total. Sei, Aí, sei. na segunda corrida, a gente largou de 22º também e chegou em quinto. Aham. E na terceira corrida, a gente estava em terceiro, só que acabou, tipo, a gente tava, meu, dava pra ter tido um pódio, então, tipo, Uhum. ia ser 22º para terceiro. Só que quando tava vindo um cara atrás de mim, e Sei, quando ele me passou, eu fui para quarta. Quando eu fui sei. passar ele de volta, ele me deu meio que, ele fez uma coisa ilegal, ele fez um blocking em mim.
Sei, sei. Então, eu fui passar ele, ele me fechou numa parte que não podia. A, a, os caras viram e deram 5 segundos de penalização para ele e falaram que eu tinha que passar. Sei. Só que o moleque, ele foi me deixar passar por fora, numa parte que Ah, foi. pegou parte suja. Eu peguei, não, ele me jogou na parte suja. Então ele foi lá, Ah, eu botei o bico na frente, ele acelerou e me jogou no mato. Então, putz. 2 caras me passaram, tipo, né, faltava 2 voltas pro final. Então, 2 caras me passaram, aí eu Uhum. consegui passar mais um cara e terminei em quinto a corrida. Caramba, Mas era cara. pra ter dado um pódio, porque ele me passou porque eu dei uma erradinha. Sei, sei, sei. Então, qualquer erradinha, qualquer coisinha, os caras já chegam muito rápido. E Sim, eles, se claro, eles claro. chegam, eles já pegam o seu ar e o seu Aham. draft, então eles conseguem te passar. Sim, 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 sim. Sim. Mas qualquer coisinha conta, nossa, Milício. Porque nessa categoria também você tem vácuo, a pessoa consegue ter o Tem, fenômeno? Tem também, dá tem para usar. bastante. Dá Entendi. para usar bastante. Você não tem aquilo que tem na Fórmula 1, que eles mudam a asa, né? Isso, Isso a gente não tem o DRS. não tem Na DRS. USF Pro 2000 não tem, tipo, não tem push to pass, não tem DRS. Ah, tá. Já Uhum. na Indy Nash, na Indy tem o push to pass, que eles Ah, liberam tá. 50 cavalos de potência, Entendi. Entendi. entendeu? Entendi. Daí Então tem. na USF Pro 2000 é mais você chegar, o carro pega bastante vácuo, então você chega, pega o Sei, vácuo, passa em freada, passa em vácuo. É muito sei, legal. sei. Puta, legal pra caramba. Não, cara, você vê que interessante, né? Eu acho bacana você compartilhar isso, porque não é a primeira vez, né, que eu vejo um piloto descrever a corrida que ele mais lembra. Não é necessariamente aquela que ele ganhou, mas aquela que ele fez várias ultrapassagens, saiu de uma condição desfavorável e tudo mais, né? E às vezes, até como executivo, né, às vezes a pessoa acha que o ano bom é aquele ano que ela deu tudo certo, lucro, aquela coisa toda, e não, às vezes é o esforço de onde você começou e onde que você atingiu que mostra como que foi a sua performance, né? E várias vezes eu já vi, surpreendentemente, pilotos falarem como você, quer dizer, olha, não foi a corrida que eu ganhei, foi aquela corrida que cheguei em É. terceiro, cheguei em quinto e tal, mas foi espetacular por uma série de coisas, né? E vitórias, assim, qual foi a vitória mesmo que você falou, putz, essa vitória foi demais, assim? Meu, então, foi ano passado. Sei. Tem, tipo, do nada me chamaram para fazer uma categoria que chama HB20, que foi aqui no Brasil até. Uhum. Dos E carros da é Hyundai mesmo? o carro da Hyundai, aquele Ah, carrinho, tá. sabe? Tipo, Copa Sei, claro. HB20. Sei, É sei. um carrinho que, tipo, muito fraco, muito pequenininho, Sim, mas tem sim. muita pessoa, tipo, tem muita gente que corre na cadeira. São, tipo, Ah, que 46 legal. carros. É muita 46? gente. Por um negócio 36, 40. É muito carro. Acho que são É, né? 46 carros. Então, Caramba, a pista lotada, nossa, os tempos, assim, é tipo milésimo do milésimo para dar. Tipo, os melhores nossa. pilotos do Brasil em questão de tração dianteira, tipo, estão lá. Estão na Sim, Turismo Nacional e na HB20. sei, Então, sei. meu, são os caras que fazem isso há 10 anos, que correm há 10 anos de HB20, Tá tipo, tinha o pelinho brincando. do pelinho. E daí meu pai falou assim, Nick, tipo, te chamaram pra correr de HB20, você quer correr? Eu falei, o Betão também, todo mundo falou, meu, vamos. Aí eu falei, mano, tipo, a gente já correu de uma categoria que a gente nunca correu. Os caras Nossa, já são muito é, né? bons lá. São, que, tipo, veteranos, gente que tá há muito Sim, tempo na claro, categoria. claro. E aí a gente vai chegar lá, vai tomar muito dos caras. Dele, não, Sim, não, não, calma aí, acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. Aí a sim, gente chegou, foram 2 treinos, um quali e corrida. Aí a gente chegou, a gente foi terceiro no primeiro treino, sei. aí a gente foi segundo no segundo treino, largou de segundo e ganhou a corrida. Tá brincando, cara. Ganhou a Sério, corrida. eu nunca tinha andado no carro. Quantas Então, voltas? foram 25 minutos de corrida. Nossa, foi por tempo, sei. Foi por Caramba, tempo. Foram 25 minutos mais uma volta. sei, Então, eu tava até com o Beto, ele tava muito ocupado porque ele tava fazendo as coisas dele. sei, E quem acabou sendo o cara que falava comigo no rádio foi o Vitor Franzoni. sei. Então ele tava aí, tipo, meio que zoando a corrida inteira, porque, tipo, eu ficava, tipo, a gente ficava conversando. Nossa, tipo, o que que eu vou fazer, mano? Tipo, eu abri bastante. Ah, tipo, deixa o cara passar pra você passar ele. Aí eu, tá Ah, bom, não, então. tô brincando, cara. Aí eu abri, aí ele passou, o Marcos Índio, aí eu falei assim, ah, então eu vou passar ele na 1. Aí eu vinha no vácuo, botava de lado, tipo, foi muito engraçado, foi a corrida mais da hora que eu já corri também. Cara, eu não acredito que Aí acabou a corrida, tipo, a gente conseguiu o primeiro lugar, deu tudo legal, cara. certo, e foi, Ah. tipo, muito legal. É muito legal. Olha, eu Muito vou, eu legal. vou- como amador, eu vou te dizer uma coisa, viu? Uma vez eu estava naquele kart de Grande, não é da Grande Viana, da Aldeia da Serra, ali, né? Aham.
E, cara, era assim, a gente trabalhava, né? Então a gente ia correr depois do expediente. Chegamos lá, tipo, 7 horas da noite, meu, caiu uma chuva, cara, uma chuva, assim, horrível, negócio frio pra caramba, assim, né? A gente ia ali correndo e me deram um kart que era uma porcaria, né? Mas muito ruim mesmo. E aí eu falei assim, putz, eu parei e falei, cara, não tem outro carro aí para mim não, porque eu não consigo fazer nada. Então o cara falou, olha, se você trocar de kart, você vai para último, né? Tem um outro aí, mas você larga de último. Eu falei, mas pelo menos, sei lá, vou andar, né, disputando. Sim. Cara, e o kart tava um foguete, né? Tô falando de cara amador, tá? Entenda, não sou piloto nem nada. E você acredita que eu saí em último, cara? Fui passando, e eu ganhei a prova, no meio, debaixo da chuva e tudo mais. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, Nick, eu fico imaginando a sua emoção de correr, porque a hora que eu acabei a corrida, eu estava assim, meu, numa alegria, que eu falei assim, caramba, muito legal, né? Eu que sou amador, não estou ganhando nada com isso aqui, não ganhei um centavo nem nada, eu fiquei emocionado de ter ganho uma corrida saindo de último e chegando lá na chuva e tudo mais. Eu falei, imagina o que é, sei lá, por exemplo, o Nick ganhando uma corrida, quando você ganhar uma corrida assim, super importante, eu falei, a emoção que é realmente ganhar uma corrida para valer, né? Demais, tipo, demais quando você termina a corrida, você está tipo, na volta que você está esfriando o carro e pegando tipo, a pista suja para você pegar pneu para ter peso no seu carro. Sim. Tipo, você fica pensando, fala assim, nossa, tipo, essa corrida foi muito legal. Daí você fica pensando nos momentos bons, só tipo na volta, assim, ou quando você ganha a corrida, você fica pensando, tipo, nos problemas que você passou, tipo, nas coisas que você deixou de fazer para estar lá. Tipo, é muito legal. Sem dúvida. Eu queria saber o seguinte: você tem uma carreira global, né? Mas você tem raízes americanas e brasileiras, claro, né? Sim. E que isso envolve a habilidade de você ter visibilidade na mídia e também conseguir patrocínio. Como é que você gerencia essa pressão do público e a sua carreira, a sua imagem pessoal perante os patrocinadores? Como é que é isso para você? Eu acho que é uma coisa muito tranquila, porque é uma coisa que eu tô aprendendo desde pequenininho. Então, desde o kart, os caras que estão lá com a gente, então, tipo, o Daniel sempre me ensinou no kart como é que, ser tranquilo com os patrocinadores, com a mídia, com todo mundo. Na questão, tipo, quando você vai pra Fórmula, as coisas ficam mais complicadas. Daí Sim, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é a Andrea. Então ela sempre está me sim, ajudando em questão, tipo, de o que eu vou fazer, o que eu vou falar, sim, sim, quais lugares eu vou aparecer, qual vai ser as coisas que eu sim. vou conversar. Então, na questão, quando você vai para a Fórmula, quando você vai para um nível mais alto, uma Uhum. pessoa te ajudando ajuda bastante. Então, Sim, meio que eu foco mais em preparação e foco mais em questão de pilotagem, enquanto tem outras claro. pessoas cuidando da questão, tipo, do marketing Uhum, e de patrocinadores e uhum. essas coisas. Entendi. Não, realmente é interessante, né, Nick? De novo, fazendo um paralelo, né? Muitas vezes eu vejo que na minha área, né, certos executivos querem fazer tudo por conta própria, sozinho, e se meter a fazer um monte de coisa, né? E da mesma forma que um piloto, né, que você vê ele correr sozinho no carro, ele está sozinho dentro do carro, mas tem toda uma Mas por equipe, fora, assim, sempre tem pessoas que estão te ajudando, um monte de gente, né? porque deixa o processo muito mais fácil, muito mais prazeroso também. Então, Sim, sem as dúvida. coisas que você poderia estar focando, eu posso dar 100% do meu foco em dirigir, ao invés de você dar, tipo, 80% do foco em dirigir e 20% em patrocinadores e Sim, em marketing, entendeu? Você sim, sim, foca sim. totalmente a sua mente só no seu ponto, no final da estrada, entendeu? Sim, exatamente. Não, isso é super importante, realmente, da pessoa ter essa noção de que tem uma equipe por trás, um monte de gente acompanhando. E, Nick, já estamos indo para o final aqui dessa primeira etapa do nosso podcast. Eu aproveito para falar aqui com quem está nos ouvindo. Daqui a pouco eu vou fechar aqui o sinal. A gente vai para a conversa controversa. A conversa controversa é uma sessão onde eu faço perguntas mais polêmicas para os nossos entrevistados, no caso, hoje pelo Nick Monteiro. E fica o meu convite para você, então, se inscrever aqui, vai ter um link para você. Aliás, Nick, eu vou deixar os seus... você tem Instagram, tudo? Eu tenho Instagram. Pessoal, eu vou deixar um Instagram aqui para vocês. Acho que vou deixar também o contato da Spot Mediatek, que é quem cuida dos seus patrocínios, não é isso? Isso, exatamente. Então, pessoal, vou deixar aqui um contato também para ele. Olha, eu gostaria só de lembrar de uma história que uma vez o Ayrton Senna ele foi cumprimentar o dono da Pool, se não me engano, e o cara cumprimentou e tal, e ele falou assim, não, mas eu conheço você. Ele falou assim, você me conhece? Ele falou assim, eu fui pedir patrocínio para você lá no começo e você não me deu, né? Então, cara, quando você pensa em patrocinar alguém, patrocina alguém que está começando como Nick, porque você nunca sabe
quando que ele vai virar um Aí vai grande ser campeão e futuro. aí vai ser mais inacessível. Então, olha com carinho para as carreiras dos nossos pilotos. Eu estou apresentando aqui o Nick para vocês. Acho que vale a pena vocês verem. Uma pessoa muito bacana aqui. Estou gostando muito de conversar com você, viu, Nick? Acho que você é uma pessoa muito educada, muito serena, e está muito bacana de fazer um podcast com você. Espero sinceramente que dê tudo muito certo. Mas antes até da gente concluir, eu tinha uma pergunta aqui, peraí que me fugiu agora. Bom, depois eu lembro, mas eu sei que você ainda é muito novo, né? Mas imagina assim que tem um jovem agora assistindo a você aqui e está querendo também ser piloto. E qual é que é a sua mensagem assim que você fala, puxa vida, como é que começa? Como é que eu posso de repente começar no kart ou começar a me envolver com uma carreira de piloto? Que sugestão que você daria para alguém que está olhando você, que já está em uma categoria importante, quase no acesso à Fórmula Indy? Qual que é a sua sugestão para a pessoa se programar, se planejar e traçar alguma coisa? Eu sei que você ainda está no começo também, mas você já chegou num ponto muito importante, decisivo até, eu diria, na sua carreira. Qual que é a sua recomendação? Então, a minha recomendação em questão do plano que você tem que seguir começa no kart, tenta fazer todas as categorias de kart, ir para equipes boas no kart. E quando você ir para a Fórmula, também a mesma coisa. Ir para uma categoria boa, ir para uma equipe boa que vai te ajudar, que tenha pilotos bons para você fazer a comparação. E nunca desistir dos seus sonhos. Se você quer ser piloto, nunca desistir, nunca give up. Então, Certo. quanto mais você ser persistente, mais as coisas vão dar certo. Questão também de preparamento físico. Se prepara o máximo que você conseguir, vai para academia, até no kart. Porque quando você começa a ter o preparamento físico desde o kart, quando você vai para a Fórmula, é um negócio que fica muito mais fácil, você já está muito mais habituado, seu corpo já está muito mais habituado. E toda hora focar. Focar, se você quer isso, focar que vai dar certo. No final sempre dá certo, se você tiver persistência e foco, sempre dá certo. Perfeito. Nick, olha, eu queria agradecer muito mesmo pela sua participação aqui no podcast do canal Executivo. É a primeira vez que eu entrevisto um piloto aqui, e como eu falei para você no começo, eu sempre faço muitas analogias entre o mundo executivo e o mundo das corridas. E realmente você é um grande exemplo aí para as pessoas observarem como são análogas realmente a carreira de um executivo e a carreira de um piloto, principalmente quando se fala de alta performance, quando se fala de consistência. Eu achei muito interessante. Sim, eu lembrei agora qual era a pergunta que eu queria te fazer, Nick, que eu não fiz, que é o seguinte: em geral, eu vejo que tem pilotos que eles gostam muito de fazer o desenvolvimento do carro e, sei lá, o carro precisa ainda ser aprimorado para depois o cara realmente começar a ganhar corridas, perdão. E tem aquele piloto que não, que ele quer chegar já no melhor carro e chegar lá e já sair ganhando. Qual que é o seu estilo? Você prefere pegar um carro, desenvolver e chegar lá, ou você prefere chegar no carro e num carro que já está pronto para você ganhar corrida? Como você se vê nessas duas classificações aí? Então, é muito bom você chegar no carro já ganhando corrida, mas tipo, é uma coisa que nunca acontece. Sim. Tipo, você só vai ter um carro que ganha corrida e um carro muito bom se você estiver preparando o carro e se você estiver acertando o carro toda hora. Sim. Então, tipo, nunca, você vai chegar, você vai subir no carro e falar assim, não, esse carro aqui, ó, não mexe, deixa assim, o carro vai ganhar corrida, é o carro mais rápido que tem aqui, tipo, nunca vai ser assim. Você chega, sempre o carro vai ser o dianteiro, o traseiro, sempre vai ter algum problema e você vai chegando no carro, vai acertando o carro pra ele ser competitivo para ganhar corrida. É Entendi. muito mais, para mim, eu acho muito mais gostoso você acertar o carro, deixar do jeito que você gosta para você ganhar corrida, do que meio que chegar no carro e já ganhar. Porque Sei, tudo que é fácil não tem graça. sei. Então é legal uma coisa difícil para ter graça, para você meio que se desenvolver como piloto também. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E realmente assim mostra muito mais um trabalho que não é só o trabalho na pista, mas é um trabalho realmente até de comunicação, de articulação de você com os engenheiros, com a equipe e tal. Fica uma coisa muito mais Exatamente. interessante, né? Bem mais Sim, legal. sim. Bom, Nick, olha, eu vou terminar aqui então essa primeira etapa nossa, agradecendo mais uma vez a você por ter aceitado participar aqui do nosso podcast, os seus exemplos, as suas analogias, e eu gostei muito do fato de você ser uma pessoa tão serena e com tanta consistência, porque isso realmente é o que eu sempre peço para os meus executivos, de que para você, quando você está ali na pressão e tudo mais, você tem que manter a calma para conseguir acertar as coisas que não estão indo bem e conseguir atingir excelentes resultados, os mesmos resultados que eu desejo a você na sua carreira, que você seja muito bem sucedido e seja um grande campeão. Muito obrigado, viu, Nick?
Muito obrigado a você, foi um prazer estar, com você e ter um papo legal com você. Obrigado demais e vai dar certo. Tô muito ansioso para o que vai ainda acontecer comigo na minha carreira, com os Sim. planos que tem, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Legal, vou acompanhar de perto e espero realmente ter você em outros momentos aqui no nosso podcast. Então, Vai ser um pessoal, para você prazer. que não assistiu até agora esse primeiro momento aqui no nosso podcast, a parte aberta, fica novamente meu convite para você se inscrever para assistir a sessão da Conversa Controversa, que eu vou gravar agora com o Nick Monteiro. E, claro, na próxima quinta-feira, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E, Nick, agora começamos então a nossa conversa controversa, onde a gente vai falar de uns temas um pouco mais polêmicos aqui com relação à sua carreira ou com relação ao automobilismo. E eu começo perguntando exatamente isso, né, sobre os riscos, né? Como que você vê a questão do risco tanto na pista, né? Ou seja, de você estar ali em um esporte em que você realmente corre o risco de ter um acidente grave e os riscos nos negócios, né? Quer dizer, puxa, pode ser que a sua carreira de repente não seja como você planejou. Como é que é isso na sua cabeça?